Gladiador 2, esse filme é muito bom ou ele é mais ou menos? Se você quer saber minha opinião sobre esse filme, fique ligado nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e dá um like. Então, bora pro vídeo. Anos após testemunhar a morte do herói Maximus, que é interpretado por Russell Crowe, pelas mãos do seu tio, que é interpretado por Joaquin Phoenix, Lucius, que é interpretado por Paul Mescal, enfrenta um novo desafio, forçado a entrar no Coliseu. Ele deve lutar pela sobrevivência e pela honra de Roma. Depois de ter a sua casa tomada pelo imperador tirânico que governa Roma com um punho de ferro, Lúcio precisa reencontrar a força e a coragem. O que inspira na juventude, admirador da jornada de Maximus, Lúcio busca seguir seus passos para restaurar a glória de Roma. Gladiador 2 é uma sequência direta do aclamado filme dirigido por Ridley Scott. Agora Lúcio luta não apenas pela sua vida, mas pelo futuro do Império. Com o coração cheio de raivas e o destino de Roma em jogo, ele revisita seu passado em busca de força necessária para desenvolver ao povo a honra que um dia foi perdida. Eu vejo que existem filmes que são obrigatórios ter sequências para você entender um pouco mais da dinâmica dos personagens, para onde eles vão, né, em todos esses esquemas, que eu acho que alguns filmes são necessários você ter uma sequência, que alguns filmes não conseguem explicar tudo no único filme, mesmo que o filme tenha aproximadamente 3 horas ou 4 horas de duração. Às vezes tem tantas informações que é melhor você dividir os filmes. Por entretanto, tem filmes que você percebe que é só para lucrar acima do primeiro filme que fez muito dinheiro. E essa foi a sensação que eu tive quando anunciaram a sequência do Gladiador 2. Falei, pô, pra quê? Sendo que o primeiro fez tanto sucesso, foi aclamado, uma história muito bem fechada, que não tem pontas soltas para uma possível sequência. Mas quando eu assisti, é um filme extraordinário, que eu digo mais, tem mais ação, mais momentos tensos do que foi no primeiro filme. Tem os momentos emblemáticos do primeiro filme do Gladiador? Tem. Mas eu percebo que o primeiro tem muito mais histórias, mais o desenvolvimento do personagem do que no segundo. No segundo, você tem mais momento da sua ação. Tem desenvolvimento dos personagens? Tem, mas eu acho que o foco é mais você ficar vendo as batalhas no Coliseu e etc. Que é muito interessante. Então, Gladiador, eu mordi a língua que achava que era um filme mais para lucrar acima do primeiro filme do que ter uma sequência digna do primeiro filme. E olha, é excelente. Eu recomendo que você assista primeiro o Gladiador para relembrar algumas coisas que talvez você não lembra ou que você nunca assistiu o primeiro filme. Mas se eventualmente você não conseguiu assistir, não teve tempo e tudo mais, tudo bem. Nisso o filme, sem diálogos, só com meio que uma forma de desenhos, vai explicar alguns eventos importantes, o que aconteceu no primeiro filme do Gladiador, para você não ficar perdido. E ao mesmo tempo, ao decorrer da história, vai ter personagem que vai explicar a importância do Maximus, o que ele foi tão importante antes de ele morrer. Então, acaba que você não vai ficar perdido. Mas se você quer ter uma experiência melhor, mais completa, é recomendável, na minha opinião, que você assista ao primeiro filme do Gladiador, para você ter a memória mais fresca ao assistir o segundo filme, beleza? O Ridley Scott é um diretor muito versátil, que já fez filmes épicos, memoráveis, que muitas pessoas conhecem, e ao mesmo tempo já fez filmes com uma escala menor, que também é interessante. E o primeiro filme do Gladiador, que para mim não envelheceu até o presente momento, é um filme com uma boa ambientação, bom cenário, figurino e ao mesmo tempo você tem batalhas interessantes dentro e fora do Coliseu. Tempo se passou, a tecnologia evoluiu e tivemos a sequência do Gladiador. Um filme muito maior em questão de escala e a primeira cena do filme é uma batalha épica e visceral. E ao longo do tempo temos momentos interessantes, mas dentro do Coliseu temos momentos épicos, muito interessantes, mas eu acho que assim, tem momentos que o CGI é interessante, mas tem momentos que o CGI vai atrapalhar. E eu acho que os animais que tem nesse filme não são tão palpáveis, não são tão interessantes assim. Visto que no primeiro filme, uma curiosidade para vocês, os animais são reais. Para não ter nenhum problema nas gravações e tudo mais, fizeram uma parede de vidro para que não acontecesse nenhum acidente. Para que depois na edição eles cortassem e como fosse que realmente Russell Crowe está de frente com o animal. Então isso é interessante. E dá um pouco mais de realismo na cena. E nesse caso você não tem aquele realismo tão interessante. As cenas são interessantes, mas os animais não são tão reais assim, né? Deixa a desejar. Mas contudo, o filme é muito interessante, muito mais visceral, mas eu sinto que mesmo que tem personagens interessantes, com uma boa camada, surpreendente ao decorrer da história,
Mesmo assim, eu acho que ele tem menos história e mais ação do que foi no primeiro filme. O primeiro filme tem mais diálogos do que ação. Pelo menos na minha interpretação. Gladiador tem inúmeros atores conhecidos, mas vou citar alguns que eu acho interessante de citar. Primeiro, Paul Mescal. Na verdade, Paul Mescal é um ator que eu nunca vi na minha vida. Por entretanto, é um ator que inicialmente não gostei muito da sua atuação, mas ao decorrer da duração do filme teve um peso muito interessante na sua atuação e é muito interessante. Denzel Washington, pô, é um baita ator, baita atuação que ele fez. No início é um personagem tranquilo, mas ao decorrer do filme ele começa a mostrar uma personalidade diferente, então isso é interessante demais. Pedro Pascal, que agora está na ascensão de fazer vários papéis icônicos e tudo mais, que agora vai ser o Senhor Fantástico lá no Quarteto Fantástico, e ele está com uma excelente atuação nesse filme, Pedro Pascal. Cenas interessantes da sua ação, atuação, pô, sensacional, visceral no seu olhar. Então assim, Pedro Pascal, para mim, de todos os atores, para mim, Pedro Pascal e Denzel Washington tá surreal mesmo. Mas temos também o Joseph Quinn, que também tá uma excelente atuação, né? Tem os momentos primorosos na sua atuação, mas eu acho que o Denzel Washington e Pedro Pascal estão sem palavras. A trilha sonora do primeiro filme do Gladiador é nada mais nada menos que o Hans Zimmer, um grande compositor que já fez inúmeros filmes icônicos, né, na sua trilha sonora emblemáticas. O Gladiador 1 tem momentos muito bons da sua trilha sonora, muito marcantes, mas no segundo filme não tem tanto momento da sua trilha sonora, mas quando tem é a mesma reciclagem que utilizou no primeiro filme. E vale lembrar que Hans Zimmer não está na sequência, é outro compositor que vou colocar o nome aqui que eu não vou saber pronunciar, beleza? O orçamento do Gladiador 2 é de 310 milhões de dólares. É um orçamento que você consegue ver que foi bem gasto pelo figurino, pela ambientação, tudo é bem rico e foi bem gasto. E tem certos filmes que você consegue perceber que não foi tão bem gasto, sabe? Parece que foi dado grande parte do orçamento para os atores do que pelo filme vai ficar bem primoroso. Só que nesse caso não, você consegue ver que o filme é muito bonito em todos os sentidos. Vale super a pena você assistir esse filme nos cinemas para você ver na tela grande, é um filme imersivo e muito interessante. Se você gostou do primeiro filme, com certeza você vai gostar do segundo. Tem muita ação, tem muitas consequências interessantes ao decorrer da história, tem muitas atuações fenomenais, figurinos impecáveis. Pô, é extraordinário, ação primorosa, então vale super a pena você ver nos cinemas. Então, essa foi minha crítica da sequência do Gladiador 2. Antes de qualquer coisa, inscreva no meu canal, ative o sininho e dá um like. Então é isso, falou e fui!